Opa, boa noite. Eu sou o Paulo Vitor, do grupo 1, na matéria de compiladores. Nosso grupo, né, que tem os membros Luiz Carlos, Paulo Maurício, Thaís Fernanda e Vitor Hugo. E eu vou falar um pouco sobre o analisador léxico, né? E ele também é conhecido como Lexer, ou Scanner. E ele basicamente tem a responsabilidade, né, de ler o código-fonte e identificar e classificar os diferentes elementos do código em formato de tokens, né? E esses tokens, ele pega e manda para o próximo estágio do compilador, né? Que é a parte do analisador sintático, que vai ser explicado logo a seguir. E basicamente, a ideia é simplificar o código-fonte, né? Transformando em uma forma mais fácil de ser manipulada e analisada. Então, agora eu vou falar um pouco, né, da parte aqui do código. A gente usou a parte do analisador léxico aqui nesse arquivo cm.l, dentro dessa pasta flex, né? E a gente basicamente usou o flex, né, para ser responsável, né, por dividir o código fonte em tokens aqui e processados pelo analisador sintático. Essa parte aqui é a parte de definição de padrões. Aqui, por exemplo, a gente tem o ID, né, que reconhece identificadores, que são letras seguidas de qualquer número, de letras ou números também. Aqui, number, que aí já vai identificar números inteiros, flutuantes, com sinais e sem sinais também, né? Aqui já é para comentários, né, em múltiplas linhas, branco, no caso, ignora espaços em branco, tabulações e também quebra de linha, né? E, e aqui são algumas operações, né? Operadores e delimitadores também, né? Aqui para baixo. E aqui no final já tem um outro, que é quando se tratar de qualquer outra coisa que não esteja incluída aqui nessa parte de cima, né? Já aqui temos também uma análise adicional, que é para lidar com os comentários em múltiplas linhas. E esses dois símbolos significa que estamos indo para outra parte do arquivo Flex, né? Que já é a parte de análise, de regras de análise. Aí, basicamente, essa seção aqui acima é a seção de definição, e ela é usada para definir macros, né? Tipos de dados auxiliares e bibliotecas necessárias, né? Para o funcionamento do código. E ela vem antes, né? Daqui das regras, e serve para configurar o ambiente para o processamento léxico. E já aqui para baixo, né, é a seção de regras de análise, que são as regras que descrevem como as entradas, né, do código-fonte devem ser reconhecidas como tokens. E cada regra consiste em um padrão, que geralmente é uma expressão regular, né, e é seguido por uma ação que será executada quando o padrão for encontrado. E aí o Flex, né, utiliza essas regras para meio que escanear, né, o código-fonte, identificar sequências específicas de caracteres, né, e aí converte em tokens para ser usados na parte do analisador sintático. E aí, né, já aqui temos algumas palavras-chave que serão reconhecidas, né, e retornam tokens específicos. E já aqui, né, na parte do ID, de identificadores, ele armazena a string, né, do identificador aqui, e daí retorna o token ID, né? E aqui na parte number, ele converte a string para inteiro, né? Igual eu falei anteriormente, como int, float e tudo mais, e retorna um token ID. E já aqui, né, é a parte de comentários, onde os comentários em uma linha são ignorados e os comentários em múltiplas linhas são tratados mudando o estado para ml comment, né, que é o que está aqui até aqui em cima, onde tudo vai ser ignorado até encontrar o final do comentário, né. Já que a parte branco, né, são os espaços em brancos, que também são ignorados, assim como os comentários. E já aqui para baixo temos as partes de operadores, né, e delimitadores, que são retornados conforme o seu tipo, né, igual aqui no caso equal, que retorna equal. E já aqui no final é uma função padrão, né, do flex, que é chamada quando o scanner atinge o final do arquivo, e ele retorna um para indicar que não há mais arquivos a serem processados. Agora eu vou deixar um pouco da parte do analisador sintático ser falada pelo meu colega Vitor Hugo.
Falando um pouco sobre o sintático, então a análise sintática no compilador, ela basicamente vai verificar ali, linha por linha, ou de comando em comando e expressão em expressão, se os elementos combinados, os tokens combinados que foram analisados pelo léxico, se eles estão fazendo sentido em conjunto. Então, basicamente, são feitas matchings de expressão regular. Então, por exemplo, programa. Um programa, aqui começa a gramática, né? Então, aqui um programa, ele é uma lista de declarações. Então, a gente vai na lista de declarações e a gente vê que a lista de declarações pode ser uma declaração ou uma lista de declarações e uma declaração. Então, dessa forma, a gente consegue fazer o match do que foi, do que está no programa e dessa forma a gente consegue ir analisando sintaticamente o programa. Uma coisa que eu gostaria de mostrar é que tivemos uma- um problema que resolvemos no if, em que ele não estava entendendo a estrutura do if, porque a gente tinha colocado o if como sendo é, o, o if, abre parênteses, expressão, fecha parênteses, e depois else e um bloco de comando. Só que ele estava dando problema de ambiguidade. Então, o que a gente fez foi adicionar um prefixo do if, que seria essa parte, né, inicial de if, entre parênteses coloca uma expressão, e depois a gente faz o if comando mesmo, que ou é um if só, com um bloco de comando, ou é um if, bloco de comando, e tem um else depois com outro bloco de comando. E bom, o que que é um bloco de comando? É uma lista de comandos entre parênteses, entre chaves. E aí a lista de comandos, ela tem comandos, né? E aí um comando, temos vários comandos diferentes, esses são os comandos que temos. Outra coisa interessante também de mostrar é que a gente fez a parte de precedência, né? A gente consegue analisar a precedência, definir uma precedência através da análise sintática também, porque a gente tem aqui, temos os termos, vou colocar aqui. Então, ó, então a gente tem aqui um fator, né? O que que é um fator? Fator é uma expressão é, dentro de parênteses, ou então uma variável, ou então uma constante. Temos a definição aqui da variável e tal, mas quando você vê o que que é uma expressão, deixa eu ir para a expressão. Então, a expressão ela é ou uma variável igual a uma expressão, ou uma expressão simples. E aí a expressão simples, ela é uma expressão aditiva, sendo comparado com outra expressão aditiva. E aí uma expressão aditiva, ela é uma expressão aditiva mais um termo ou menos um termo. E um termo já é da parte de multiplicação e divisão. Então é um termo multiplicado por um fator ou dividido por um fator. E um fator, né, como eu já mostrei, é isso aqui. Então a gente consegue primeiro resolver o que a gente quer, né, através desse encadeamento de definições. Então é uma coisa muito interessante também que é feita nessa análise sintática. Então acho que agora eu vou passar a palavra para a colega Thaís, que vai falar sobre análise semântica. O analisador semântico vai ser a parte responsável por verificar se o programa está fazendo sentido do ponto de vista semântico.
Então, vai verificar se as operações e as declarações estão fazendo sentido. Ele vai fazer isso com auxílio da tabela de símbolos e da tabela de funções. Então, aqui está declarando a estrutura da célula da tabela de símbolos e a estrutura da célula da tabela de funções. O principal para auxiliar nisso vai ser o uso desse int aqui, que vai indicar se a variável ou a função foi utilizada ou não. Se a gente vier aqui em cima, a gente vai ter as funções de manutenção da tabela. Então, a gente vai ter a função de inserir, símbolo, de encontrar, pop, e o destroy. Agora, para verificação em si, se foi utilizada, declarada, enfim, a gente vai estar utilizando essas funções de percorrer. Então, aqui a gente vai estar percorrendo a tabela de símbolos para verificar se a variável foi declarada e não utilizada. E a mesma coisa para a tabela de funções. Então, nesse caso, se foi declarada e não utilizada, a gente vai gerar um warning, tanto para a função quanto para a variável. Para a questão dos erros, a gente vai verificar se a função foi tentado utilizar ela, mas não foi declarada. Mesma coisa para a variável. Então, aqui a gente vai percorrer a tabela e verificar se foi declarada para a variável e a mesma coisa para a função aqui. Então, a gente percorre, se não tiver sido declarado, vai retornar um erro. A gente criou alguns testes para isso, então tem aqui o caso da função que a gente tentou utilizar, mas não foi declarada. A mesma coisa para a variável e o caso da variável que ela foi declarada, mas não foi utilizada. Então, a gente tem aqui, o caso da variável não declarada, vai gerar um erro. O caso da variável não utilizada, vai gerar warnings. E o caso da função não declarada, vai gerar um erro também. E aí é isto. Sou o Paulo, vou estar falando aqui sobre Paulo Lopes, né? Tem outro Paulo no grupo. Vou estar falando aqui do TAC, né? Que é o código de 3 endereços, né? Como a gente chamou aqui. Então, deixa eu só puxar para o lado desse negócio. Então, aqui está a nossa struct. Faltou falar um pouquinho dela e como que a gente estava usando mais ou menos. Então, por exemplo, eu vou falar aqui a TAC-cell, né? Só para essa tabela, para poder ter um entendimento. Então, aqui na linha, a gente vai estar botando a linha que vai auxiliar a gente a saber em qual label a gente está. E no jump address a gente vai conseguir saber para qual label a gente quer pular, para onde a gente quer pular, certo? Então, essas três estruturas vão facilitaram, né, nosso trabalho para a gente, se possível, fazer. Mais para frente, vai ser entendido por quê, né, que a gente usou. Então, vou para o próximo slide aqui. Opa. Então, aqui está um exemplo, né? A gente tinha expressões, né, de algo maior que outra coisa, né? Então, como que a gente fazia? A gente pegava o source1, que é essa primeira expressão, source3, que é esse daqui, e a instrução que a gente queria fazer. Então, a instrução que a gente botou aqui era qual? Era, por exemplo, essa daqui de greater than, né? Maior que. Então, a gente utilizou dessa forma em diferentes áreas do código, para a gente ou poder botar uma label, ou poder fazer uma instrução, e ia fazer a operação com uma instrução, né? Então, foi feito assim. Aqui tem vários exemplos de expressões simples. Agora, para a parte, por que a gente precisa dela, né? Então, a gente tem aqui o código nosso de alto nível, né? Que é o C- que a gente fez aqui. E depois da gente fazer a análise lexa, sintática e semântica dele, a gente, se estiver tudo certo, né? A gente vai tentar fazer a geração de código de baixo nível. E aí, como que a gente vai fazer isso? A gente vai traduzir esse código-fonte de alto nível para um formato que possa ser executado na máquina-alvo, que no caso é o RISC-V que a gente usou. Então, a gente mapeia as instruções, que então você pode ver que a gente mapeia as instruções com código de 3 endereços. Então, por isso que serve o código de 3 endereços. E também aloca nos registradores para que essas instruções possam ser usadas
CPU resgatando a memória, então, e ela poder fazer as operações. Então, aqui a gente está botando, como a gente quer, nos registradores, certo? E especificamente para o Edge aqui, na verdade, não só para o Edge, né? Para várias operações, a gente vai precisar, às vezes, fazer uma diferenciação. Tem, tipo, o Edge normal, perdão, e o Edge I. Se a gente for pegar duas constantes e somar, a gente vai precisar de fazer de uma forma diferente. Então, tem aqui o caso, né? Caso sejam duas constantes, é preciso ser carregado previamente no registrador. O que não ocorre se a gente já estiver passando variáveis, já, né? Tipo, se nossas entradas já estiverem por em x, y, z, certo? E agora o passo final seria a gente compilar, escrever as instruções, né? Então, aqui no início, só porque a gente estava botando para ser o programa sintaticamente correto, né? Para a gente saber se deu certo ou não. Aqui o Bison, para a gente poder acompanhar as instruções. Então, se a gente viesse antes aqui, estão batendo as instruções, certo? Então, e aqui no final, a gente tem o nosso código em assembly, né? A partir da linha 5 aqui, certo? No nosso código em assembly, a gente vê que ele fez as operações, certo? E foi isso que eu tinha para falar aqui de código em assembly, certo? Da geração de código em assembly e do TAC, né? Que é o código de 3 endereços.